Boa noite a todos. Estou só terminando aqui de admitir todos os alunos para que a gente possa começar. Eu queria saber aqui se todos os que estão presentes conseguiram ler o material que eu deixei lá no AVA, também enviei via representante para vocês. Vocês conseguiram fazer a leitura? Coloquem um ok aqui ao lado, por gentileza. Que bom, Giovana. A Nath também, a Stephanie. Tá certo, Pamela? Natural. Guilherme. Tá bom, Andressa. Tá certo. Márcio não teve tempo. Uhum. Boa noite, Débora. Tá certo, Sara. Uhum. Não conseguiu ler tudo, né? Uhum. Então, Lelis, eu mandei pelo WhatsApp também, tá? Além do AVA, eu mandei também via WhatsApp. Tá, Priscila, o mapa, ele pode ser postado até a nossa próxima aula, até quinta-feira que vem. Fica bom o prazo para vocês? Até a nossa próxima aula. E aí eu vou abrir uma aba com fórum. Professora, Oi, quem fala? Débora. Fala, Débora. Professora, eu não consigo fazer o mapa no computador porque precisa baixar algum aplicativo. Uhum. E assim eu não consigo. Aí como é que a gente pode estar fazendo no caderno e tirando foto? Isso, pode, claro que pode. Pode fazer no caderno. E aí você tira foto e manda, ótimo, melhor ainda, Aí tranquilamente. manda lá no AVA, no caso? Isso, aham. Aí você vai mandar lá no AVA. A Priscila também pode escanear também, Priscila, fica à vontade, pode tirar foto, inclusive do caderno, como vai acontecer com a Débora, tira a foto da página e acrescenta lá, tá? Então, falou. Obrigada. Por nada. É visando mesmo a fixação do conteúdo. Eu queria realmente saber quem tinha lido. É verdade, Lucas. Tem o Khan Scanner que realmente é muito bom. É um app, né? Que realmente faz esse escaneamento. Mas fiquem tranquilos, tira uma foto e anexem lá com tranquilidade, tá? Hoje a participação em aula ela é pontuada. Lembrando que algumas pessoas já justificaram, outras ainda vão apresentar a justificativa. E o que acontece? Ah, não deu para mim participar. É só colocar lá no AVA, anexar lá no AVA, né? No local próprio, no fórum, o mapa conceitual. Porque eu sei que às vezes é complicado para todos participarem. Então fiquem tranquilos. Alguns, inclusive, estão a trabalho, né? Estão fora. Então acontece, tem nada não, fiquem à vontade. Vocês estão conseguindo ver o artigo que eu coloquei aqui ao lado? Me deem um ok, sim? Ótimo, ótimo. Então, eu tô fazendo aí aqui bem próximo. Eu coloquei aqui ao lado. Quem conseguiu fazer a leitura, poderia aqui já de forma inicial me explicar, abrir o áudio, não precisa nem abrir a câmera, fiquem tranquilos. Caso possa, abre também. Então, vamos fazer assim. Dos que estão presentes, algum de vocês aí conseguiu entender o que vem a ser o concurso? Pois é, Andressa. O que vem a ser o concurso de pessoas?
Alguém de vocês conseguiu compreender? Professora, boa noite. Eu posso Oi, falar o que eu Lucas. entendi? Boa noite. Claro, por Pode ser, favor. Lucas. Bom, então, meu entendimento é que o concurso de pessoas é uma colaboração voluntária e consciente, tem que ter esses dois requisitos, Aham. de mais pessoas para a realização de uma contravenção penal, ou para uma tentativa, né? Aham. Lucas, você sabe o que que é contravenção? Professora, eu confesso que eu não sei. Ótimo. É isso aí. Eu quero que a gente realmente converse e faça algumas remissões, né? E vá entendendo aí. É, na verdade, esse bate-papo que eu quero ter com vocês. Ó, gente, eu vi o Cleiton aqui saindo, por favor. Não li tudo. Não saia da aula, por favor, tá? Então, assim, eu quero deixar isso bem claro, que é claro, inclusive se fosse pra gente ouvir talvez todos, talvez nem daria tempo. Então, assim, eu vou conversar mais com aqueles que conseguiram ler, como eu estou conversando com o Lucas aqui, inicialmente, mas não saia da aula porque você não conseguiu ler tudo, por favor, tá? Então, ó, Lucas, vamos tentar entender aí da base, né? O que vem a ser esse concurso. Realmente, você explicou muito bem. Concurso, na verdade, é realmente essa pluralidade aí de autores. Vamos colocar assim, pluralidade de autores, né? Vamos começar falando assim. E aí você falou que essa pluralidade de agentes para a prática de uma contravenção penal. Essa foi a menção inicial que você fez. Então, turma e Lucas, o que acontece? O que é a contravenção penal? Primeiro, vamos fazer aí um entendimento acerca do que vem a ser aí o crime, a infração penal e a contravenção penal. O que é a infração penal? A infração penal tem-se no seu conceito a junção aí, né, do crime e também da prática da contravenção penal. Então, vamos entender primeiro o que é uma infração penal. A infração penal, ela nada mais é do que estas condutas delituosas que, como resultado, tem-se a prática de crime ou a prática de uma contravenção. Tá? O que é, Débora, é porque eu não estou apresentando o texto agora, por isso que não tá aparecendo, mas daqui a pouquinho vai aparecer, tá? Tá certo. Então, ó, a infração penal tem-se aí esse conjunto, né? Essas práticas delituosas que, como resultado, lembra lá da lei da física? Toda ação tem uma reação, lembram? Pois é. Isso mesmo, Márcio. Nós temos um gênero que é justamente a infração penal. E nós temos aí as espécies. Obrigada, viu, Márcio? Entre as espécies, nós temos aí o crime e nós temos também a contravenção penal. O que é crime? Crime é, lembra da tríade? Crime é fato típico, ilícito e culpável. Já conversamos o que é típico, o que é um fato típico. O fato típico nada mais é do que tem-se uma previsão normativa, então existe uma contrariedade da norma. Ele é ilícito por quê? Porque se for lícita, a conduta não é crime. Né? O que é lícito? O que é permitido? Então, ela é uma conduta permitida. Então, nós tivemos lá, como exemplo, nós tivemos a conduta daquele agente, por exemplo, do oficial de justiça. O oficial de justiça, quando ele vai cumprir um mandado, se porventura ele viola um domicílio no cumprimento de um determinado mandado, o que acontece? É ilícito, né? É lícita, é um ilícito, mas tem uma licitude. Por quê? Por conta de uma permissão lá dentro do Código de Processo Penal, que justamente traduz acerca dessa prática. Então, o que acontece? Nós precisamos entender lá na análise da tipicidade. Nós, inclusive, conversamos acerca da tipicidade material e a formal. Tá. E o que vem a ser a contravenção penal? Porque crime é muito fácil de se entender.
Se eu vou lá no artigo 121, a conduta de matar alguém é crime. Se eu vou no 155, a conduta de subtrair coisa alheia móvel, alheia para si ou para terceiro, é crime. A conduta de praticar, por exemplo, o estupro, crime. Associação criminosa, crime. Rixa, crime. Diversos tipos penais. E tem previsão aonde? Dentro do Código Penal, na parte especial. Do que vão lá, artigo 121 e seguintes, crime. E contravenção penal? A contravenção penal tem lei própria. Existe a lei das contravenções penais. Alguns doutrinadores chamam as contravenções penais de crime anão. Crime anão por quê? Por conta da pena. A pena para as contravenções penais são penas pequenas. Vamos ter aqui a título de exemplo, um exemplo de contravenção penal. Eu sempre trago esse exemplo. Olha, ofender a integridade física de alguém, tá lá no artigo 129. Caput trabalha a lesão corporal de natureza leve. E tem o parágrafo 1º que trabalha lá a grave e a gravíssima. Lesão corporal de natureza leve, na verdade, nada mais é do que aquela ofensa à integridade que houve um rompimento de um vaso sanguíneo. Por exemplo, aquele agente que bate no outro, bate no seu desafeto, ofende a integridade física do seu desafeto, e muito mais do que deixar vermelho, fica um roxo, ou fica, às vezes até sangra. Por quê? Porque houve um rompimento de um vaso sanguíneo. Então, esse rompimento, ele configura a lesão corporal de natureza leve. É um crime. Contudo, o que é a contravenção penal? A contravenção penal é o famoso puxão de cabelo, puxão de orelha, beliscão. Então, estas condutas, elas são... há uma ofensa quanto à integridade, mas é uma ofensa mínima. Então, essa ofensa mínima, ela configura, à luz da lei de contravenções penais, a contravenção vias de fato. Então, para uma contravenção penal, tem-se uma pena menor do que para um crime, do que, por exemplo, para a lesão corporal de natureza leve, que mesmo sendo leve, houve o que? O rompimento de um vaso sanguíneo. Escorreu um certo sangue, houve ali uma abertura, ou ficou muito roxo, enfim, nesse sentido. Então, tem-se de um lado o crime e tem-se, de forma paralela, a contravenção penal. Crime, nós temos penas, aí a pena máxima atual é 40 anos, à luz do Código Penal. Nós tivemos aí essa inovação dentro do Código Penal. A contravenção penal, a maioria das penas são de detenção de 15 dias a 1 mês, que 1 mês a 2 meses. Raramente se chega a 1 ano. Porque são os chamados crimes anões, né? Então, por que é importante fazer essa definição? Porque, principalmente na hora de fazer uma dosimetria da pena, tudo muda. A gente vai estudar um pouquinho a respeito disso. Acredito que no próximo período de vocês já vão trabalhar a dosimetria da pena, no sentido de dose, no sentido de quantidade. Então, ali vai ser averiguado que, peraí, ele praticou crime mais crime, reincidência, ele vai ter uma reincidência. Isso vai ser levado em consideração na hora das fases de se aumentar ou diminuir a pena. Agora, ele pratica uma contravenção penal, depois ele pratica um crime, existe aí alguns posicionamentos, inclusive no sentido de que, pode inclusive haver uma suspensão, pode ser suspenso esse processo. Pode haver uma suspensão condicional, por exemplo, de um processo da Lei 9.099, lá na Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, na Lei 9.099. Então, assim, lá na fase da dosimetria, vocês vão entender ainda muito mais. Mas o que vocês precisam entender? Há o crime, que é fato típico, ilícito e culpável, que realmente tem previsão no Código Penal e, enfim, em algumas outras normas, como, por exemplo, o Código Penal Militar. E existe também
a lei de drogas, né? Algumas leis especiais. E nós temos a lei de contravenções penais, que prevê justamente esse tratamento mínimo. Oi, Isadora. Professora, com licença, rapidinho, só queria fazer uma pergunta. Pode. Qual a diferença de contravenção penal e crime acessório? Crime acessório, o que acontece com o crime acessório? O crime acessório, na verdade, ele não é aquele crime que foi a finalidade. Vamos supor aqui, ó. Vamos pegar com a título de exemplo. O sujeito A, ele entra em contato com B e diz assim, ó. Você vai lá na casa do fulano X e pega, né? E furta, vamos colocar um automóvel. E furta o automóvel. E traz aqui pra mim que eu vou comprar ele. Aqui houve concurso de pessoas? Sim. O que acontece? Quando o agente, você vai entender daqui a pouco, tá, Isadora? Quando o agente, ele, antes da consumação do crime, aí um liame, aí uma vontade de ambas as partes, né? No sentido de que, da prática delituosa, existe o famoso concurso de pessoas, que é essa pluralidade, né, de pessoas. Ó, o sujeito A, ele inclusive trabalha com carros, né, com venda de carros e tal. E o que acontece com ele? Ele Ótimo, deu certo. Ele entra em contato com B e diz, olha B, furta lá porque eu vou comprar tudo. Como há um liame, há uma vontade em comum acordo aqui, o que vai acontecer? Em função do concurso de pessoas, os dois vão responder pelo crime de furto. Agora, por quê? Olha só, um foi lá e furtou, mas o outro que estava aqui esperando para comprar esse objeto do furto, ele havia o quê? Solicitado antes. Agora vou conversar aqui com vocês um outro caso e aí eu dou exemplo do crime acessório. Pensem no seguinte, pensem em outro sentido. Olha só, o sujeito A, ele simplesmente chega diante do sujeito B, ele pratica o furto sem comunicar nada para o sujeito B.